Pode cantar, dança comigo. Deixa as lutas pararem você. Diga, será bom para mim. Deus é bom para mim. E quando o dia clarear, a minha alma cantará. Deus é bom para mim. Uma coisa Deus é comigo. Todos os dias creia nele. Tem algo bom, tem algo maravilhoso preparado por Deus para a tua vida. Está surgindo. Já começa a brilhar, a raiar na sua vida. E a luz, ela sempre vai brilhar para o justo. Diga, Senhor, eu creio em algo bom, algo maravilhoso, que já está acontecendo na minha vida. Porque o Senhor está comigo. Diga amém. Jesus que é digno. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, povo de Deus, fiquem à vontade no nome de Jesus. Nós já vamos receber a palavra do nosso Deus no nosso coração. Você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Depois de Hebreus ali, Tiago, capítulo 1, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque a ira do homem não opera a justiça de quem? De Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia, e aqui essa Bíblia diz superfluidade de malícia. Aí tem uma outra tradução que diz, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Diga aleluia. Irmão, agir por emoção, baseado no que você está sentindo, não vai trazer a operação da justiça de Deus sobre a sua vida, sobre essa situação que você está passando. Às vezes a gente humanamente ali se ira, se chateia com algumas coisas, se entristece, mas nós não podemos permitir esses sentimentos nos controlarem. Nós temos que nos despojar deles. O que é despojar? É abandoná-los, é largá-los, porque eles não vão produzir algo bom em nós. Quando você ali nutre esses sentimentos que são nocivos, que são tóxicos, que são malignos, esses sentimentos, quando você for tomar uma atitude, uma decisão, você vai tomar baseado neles. Se você conservá-los, alimentá-los dentro. E quando você age baseado nesses sentimentos, seja da ira, seja por tristeza, por ódio, por mágoa, né? Qualquer sentimento maligno, meu irmão, você não vai trazer a justiça de Deus para a sua vida dessa forma, que é a operação divina em seu favor. Ou seja, às vezes a pessoa até com algo que está lhe causando mal,
e que em Cristo sim pode ser vencido. Mas por ela não estar agindo pela fé, mas está agindo pelo seu sentimento, ela não vai ver Deus operando na vida dela. Não adianta você ficar com raiva do seu filho, porque ele está tendo essa atitude, e querer forçá-lo a mudar, vir para a igreja. Não adianta você ali ficar com raiva do médico, com raiva da vida, com raiva ali dessa, vamos dizer assim, humanamente da situação. Nós temos que sim ter uma ira santa contra o mal, que aí é aquilo que nos leva a agir pela fé e dentro da palavra, mas não no emocional humano. E aí você quer resolver a coisa do seu jeito, você quer forçar as coisas da sua maneira, resolvê-las da sua maneira, e não vai resolver. Aí você fica lá irado com alguém e tenta lá descontar essa frustração, e ao invés de estar agindo pela fé, está agindo por um sentimento humano. Não vai mudar aquela pessoa. Não vai, meu irmão, fazer com que ela entenda, mude, seja uma pessoa melhor com você, porque você está agindo num sentimento humano, maligno, na verdade, né? Com base naquilo que você está sentindo humanamente diante daquela situação. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Tem situações que realmente nos chateiam, vêm para tentar nos entristecer. Nós somos humanos, nós somos tentados nessas coisas. Mas não pequeis. Ou seja, não alimente isso dentro de você, não deixa isso controlar você. Pelo contrário, se despoje disso, largue isso. Calma o seu coração em Deus, perdoe, deixe isso para lá. Conserve a palavra de Deus no seu coração, porque é assim, numa atitude de submissão a Deus, de humildade, na palavra de Deus, de sujeição à palavra, que você vai vencer. Que você vai conseguir então agir pela fé, e Deus vai poder operar em teu favor e te abençoar. A Bíblia também, para nós nos livrarmos de todo vestígio do mal, mas não deixa nenhuma pontinha de tristeza, de mágoa, de chateação, de nenhum sentimento mau. Porque uma pontinha que você deixa é uma brecha que o diabo precisa para entrar na sua vida e lhe destruir, e lhe oprimir. Então nenhum vestígio, nenhum rastro, nenhuma pontinha daquilo que o diabo quer para poder agir na sua vida. Tira tudo isso, se despoja de tudo isso, no nome de Jesus. E recebeides a palavra do Senhor com mansidão. O que é mansidão? É com brandura, com doçura, com suavidade, né? Ou seja, esteja aberto a isso, esteja aberto à palavra, sem resistência a ela. Porque muitas vezes você está lá chateado e vem a palavra de Deus mostrando que você está agindo errado, que você tem que perdoar, que você tem que ser mais manso. Mas como é que eu vou ser manso com essa criatura, Deus? Aí você não recebe com mansidão a palavra de Deus no seu coração, né? E você já quer ali ter uma resistência, aquilo que Deus, o próprio Espírito Santo, está tentando tratar no seu coração. E aí você já reage de uma forma negativa à palavra do Senhor e perde o poder que vem com ela para salvar você, para salvar a tua alma, para livrar você de agir loucamente, para livrar você até daquela situação. É com o poder da palavra, meu irmão, que nós vamos vencer. É com a direção da palavra de Deus que nós vamos ter vitória em nossa vida. Ou seja, a palavra em vós implantada, Deus, Ele planta como uma semente, né? E Ele planta para criar o que? Raiz, Ele introduz profundamente no íntimo. Porque essa palavra é poderosa para mudar você, para mudar a sua situação, se você nela crer. Se assim você receber com brandura, com mansidão, cada palavra que sai da boca de Deus, pessoal, ela tem o poder de salvar a sua alma. Eu me lembro uma vez, eu ouvi, né, uma ministra que era da igreja contar o que aconteceu. Uma irmã foi até a igreja para se aconselhar, e ali ela atendeu essa irmã, e tudo que a ministra falou, usada por Deus, foi dizer para ela: irmã, a senhora tem que orar. E não falou mais nada.
E essa irmã, ela saiu dali chateada com a ministra, porque ela pensava ou esperava, né, que ela fosse, sei lá, concordar com ela, ou dar uma palavra, ou orar por ela, e ela não falou nada disso, porque ela estava sendo usada por Deus ali, mais ou menos como o que aconteceu com o Naamã, né? Não é aquilo que a gente quer ouvir, é aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Se a gente receber com submissão, com humildade, com brandura, meu irmão, nós vamos ser abençoados por aquela palavra. E aí, essa irmã, ela ficou chateada, ela ficou brava, ela se revoltou, ela pensou em não mais ir na igreja. Mas aí, ela entendeu, depois Deus foi trabalhando no coração dela e ela foi ponderando, como Naamã mesmo, né? Os servos vieram para falar com ele, para dizer, meu Senhor, né? Se te pedisse qualquer outra coisa você não faria, enfim, para ser curado, né? Ser liberto dessa lepra. E ela começou a receber então aquela palavra da ministra como direção de Deus para ela. Então eu vou orar. E começou a orar. E quando ela começou a orar, a buscar a Deus, o problema dela, aquela situação que ela estava enfrentando, foi resolvida. Então, a direção era de Deus, mas não era o que ela esperava. Mas não tem que ser o que você espera, tem que ser o que você precisa. E às vezes a gente não entende e fica irado, fica chateado com aquilo. E a gente perde a bênção de Deus por isso. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não age nos seus sentimentos. Vai para a presença de Deus, se despoja de tudo isso e deixa a palavra entrar, fazer a obra em você. E creia naquilo que Deus está falando no seu coração, porque aquilo ali tem o poder de salvar a sua alma. A Bíblia diz sobre Abraão, olha o que 4, Romanos capítulo de número 4, vamos lá? É antes ali, né? É antes de Tiago. Romanos capítulo 4, versículo de número 3. Romanos 4, 3. Diz assim, ó: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Diga graças a Deus. Irmão, o Abraão, ele decidiu crer em Deus, crer na palavra de Deus. E foi crendo na palavra de Deus que a justiça de Deus operou na vida dele. Então, a palavra foi implantada nele, ele recebeu com brandura. E através ali desse crer na palavra, Deus pôde operar a justiça. Como que a justiça de Deus vai se manifestar na minha vida? Quando eu receber a palavra e agir pela palavra, não pelos meus sentimentos. Até porque a Bíblia diz que Abraão não atentou nem para o seu próprio corpo já amortecido e nem para o ventre amortecido da sua esposa Sara. Ou seja, ele não agiu com base no que ele sentia. Ele agiu com base naquilo que a palavra dizia. O Naamã quase perdeu a sua cura por orgulho, meter a direção de Deus, ainda que aquela direção não fosse a que ele esperava, ou que aquele tratamento do profeta não fosse o tratamento que ele esperava. Mas então ele ponderou e entendeu, porque os servos foram com sabedoria para convencer, para mostrar para ele que ele estava errado, e ele entendeu que estava então errado e recebeu aquela direção de Deus crendo e agiu. Crer é agir segundo aquilo que Deus diz. E o que aconteceu? Foi curado. Eu fui na igreja, eu esperava que a pastora viesse impor as mãos sobre a minha cabeça. Talvez em alguns casos Deus dirija realmente a isso, até porque esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos operando de uma outra forma e Deus tem abençoado, porque nada limita o poder de Deus. Mas muitas vezes a pessoa tem aquela expectativa, esperar que a pastora fosse pôr a mão na minha cabeça, ou esperar que a pastora fosse falar tal e tal coisa. Não foi assim que ela fez. E às vezes a pessoa sai chateada e perde a bênção. Meu irmão, é como Deus quer fazer, a palavra que você precisava receber, é a oração que você precisava receber, meu irmão, a direção de Deus para abençoar a tua vida. Creia, haja segundo essa palavra e você vai ter a vitória.
a justiça de Deus vai poder operar em você. Amém? Guarda essa mensagem no seu coração. Teria mais para falar, mas nosso tempo não vai deixar. Mas eu creio que Deus iluminou você naquilo que Ele trouxe nessa manhã. E que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Aleluia. Deus é bom, pessoal. Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. Isso, pegue o pedido de oração na sua mão. As portas estão abertas. Entre por elas. Tome posse da sua bênção. Não deixe, não permita nenhum adversário impedir você de entrar por essa porta. Mas resista ao mal. Vença o mal no nome de Jesus. Não se deixe ser vencido pelo mal. Feche os seus olhos então, apresente o seu pedido a Deus. Vamos fazer essa primeira oração. Pai, eu oro com este povo, meu Deus. Eu te glorifico por essa mensagem. Não é agindo nos nossos sentimentos que nós veremos a operação do Senhor em nossa vida, Pai. Oh, meu Deus, mas é agindo de acordo com a sua revelação, de acordo com a sua palavra. E essa palavra, meu Deus, é que vai trazer a operação do teu poder em nossa vida quando nela cremos. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que ora comigo. Pai, alguém que estava ali acamado, alguém que estava passando por momentos difíceis no casamento, meu Deus, em relação a um filho, uma filha, um neto, alguém, meu Deus, que está com o coração chateado, já tomando decisões com base nesse sentimento, mas hoje essa pessoa se levanta, meu Deus, determinada, Senhor, a se despojar de toda ira, toda mágoa, toda imundícia, tudo que é tóxico, tudo que contamina, tudo aquilo, meu Deus, que quer impedi-la de viver o melhor de Deus, de entrar pela porta e viver a justiça do Senhor. Meu Deus, opera nesse coração agora. Alguém perdoa, abençoa essa vida. A sua luta não é contra a carne ou sangue, a sua luta é contra os demônios, os principados, as potestades. Em nome de Jesus Cristo, repreenda esse mal da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos. Diga, chega, eu me despojo agora, eu lanço fora tudo que não presta, sentimento, desejo de vingança, de ódio, de revolta. Em nome de Jesus, saia desse coração agora. Meu Deus, limpa, meu Deus, santifica. Meu irmão, agora se submeta à palavra do Senhor, à direção do Senhor para a sua vida. É pela fé, é crendo no que Deus diz que você vai ter a vitória. Em nome de Jesus Cristo, a minha fé está unida à sua, e nós nos levantamos contra o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás, para quebrar todo o jugo do diabo, para desfazer toda a obra do inferno, obras de macumbaria, de feitiçaria, trabalho feito, arriado para acabar com essa pessoa. Meu Deus, é um demônio que está destruindo a família, separando o casal. A Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender. Não contenda, meu irmão, você é de Deus, você tem o Espírito de Deus. É lutando contra o mal que você vai vencer, usando as armas da fé, usando, meu irmão, as armas espirituais, combatendo o bom combate da fé. Diga, demônio, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da vida do meu filho, da minha filha, do meu neto, da minha neta. Vai embora agora, toda a maldição da minha casa, toda a maldição da minha família, sai. Esse espírito de doença, esse espírito de enfermidade, essa dor, meu Deus, que vem desde o alto da perna até embaixo, eu digo, sai daí agora. Dor no nervo ciático, coluna, dor de cabeça, vai embora. Esse arrepio, em nome de Jesus, todo descontrole hormonal, sai agora dessa mulher, em nome de Jesus. Essa hemorragia, estanque-se agora, cesse agora, eu dou a ordem, eu exijo, sai problemas nas partes íntimas dessa pessoa, de ordem moral, de ordem espiritual. Eu repreendo agora vício do cigarro, da bebida, vício maldito da jogatina, da pornografia. Vai embora agora. Essa timidez, essa melancolia, essa vontade de acabar com a própria vida. Meu Deus, essas trevas na vida desse homem, dessa mulher, dessa casa, sai agora, demônio. Oh meu Deus, eu quero teu fogo queimando, eu quero teu fogo passando.
e arrancando desde o alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos pés dela, queimando, 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 queimando toda praga, queimando toda maldição, queimando toda opressão. Queima, 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 queima. Toda ação do diabo, aonde estiver o mal, aonde está maligna, eu repreendo agora, eu expulso agora, eu exijo agora. O mal sai, sai miséria, sai fracasso financeiro, sai derrota financeira. É você que está trazendo dívida, desemprego, amarração. Aonde estiver o mal agora, eu ordeno, eu exijo. Força maligna contrária, de ódio, de mágoa, de revolta, o mal, em nome de Jesus, sai, e sai, e sai, e sai, e não volte nunca mais. Aleluias, respire fundo. Glória a Deus. Agora agradeça a Deus. Agora louve ao Senhor pela sua libertação, pela sua cura. Jesus Cristo te dá saúde, levanta, toma a tua cama e anda. Você está livre dessa opressão, desses sentimentos malignos, desses pensamentos contrários. Ser livre. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Diz muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, em nome